Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, mais uma live, mais uma terça-feira, como vocês estão? Hoje a gente tem uma live importantíssima, porque hoje nós vamos falar sobre o cenário do mercado imobiliário para 2022. Hoje a gente vai discutir o que a gente pode esperar para o ano que vem, o que a gente pode esperar de tendências do mercado. Obviamente a gente tem caderninho, hoje a gente tem um caderninho poderoso. Eu vou falar sobre pontos de atenção, oportunidades, desemprego, vendas e vacância, desafios e tendências. Então como é que tá esse caderninho aqui hoje? Tá assim, ó, recheado de informação para vocês. Bom, antes de eu começar, dá like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre tendências do mercado imobiliário para 2022. E vamos começar então o nosso conteúdo, que hoje essa live ela é uma live mais técnica, ela é uma live que tem muito dado. Dentro do caderninho, né, dentro do nosso grupo do Telegram, vocês vão receber 4 arquivos. O que são esses 4 arquivos? Eu acho até que eu vou abrir eles aqui para mostrar no... eu vou abrir os arquivos aqui no meu computador, porque eu mostro para vocês. Depois eu viro a minha câmera, vocês conseguem ver um pouquinho. Bom, não adianta a gente... Eu acho o seguinte, eu gosto de começar essas lives de cenários do mercado imobiliário. Todo ano eu faço, né? Eu faço no final do ano e faço no início do ano, normalmente. Às vezes eu faço no meio do ano também. O que eu gosto dessas lives? É aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? A informação tá aí. A informação ela tá disponível para todo mundo. Só que a diferença é que tem pessoas que pegam a informação e transformam a informação em estratégia, em produto, e vendem e alavancam seu próprio resultado e tem a sua colheita no desenvolvimento da sua incorporação. E tem aquela outra pessoa que olha esses mesmos dados e às vezes não sabe muito bem como agir. Então, essas lives de cenário do mercado imobiliário, elas servem um pouco também como termômetro para você se avaliar como empreendedor, né? Eu me considero uma pessoa muito otimista. Sempre sou otimista. Porque é aquela coisa, né? Na crise vendo lenços, né? Tem pessoas que vão paralisar, tem pessoas que vão agir, vão mudar em função do cenário que aparecer. E a gente tá com um cenário muito favorável para 2022. Só que não significa que a gente não tenha desafios e que a gente não tenha ameaças dentro desse cenário para 2022. Só que a gente precisa olhar esse cenário, né? Olhar o que tem vindo pra gente como cenário e em cima disso agir. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte: eu não gosto de reagir ao que acontece, eu gosto de estar preparada para o que eu imagino que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ter planos B e C. Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu entrei no trainee da Camargo Corrêa e a gente foi assistir umas palestras dos CEOs dos grupos de... Cada unidade de negócio tinha lá um diretor de uma unidade de negócio e a gente estava assistindo uma palestra falando sobre a história do grupo Camargo Corrêa na época. E falando o seguinte, pra gente saber lidar com crise e pra gente se planejar, a gente precisa atuar em 2 frentes. A primeira frente é diversificar. Você não pode ter apenas uma forma de trabalho, um único tipo de produto. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é a primeira forma de você lidar com qualquer tipo de negócio. Você sempre tem que ter uma diversificação. Então eu tenho no meu negócio diversificação. Tem venda de infoprodutos, tem curso online, tenho grupos de negócio, tenho as consultorias,
Tem vários tipos de negócio que eu desenvolvo ao mesmo tempo. E tem a parte do plano B. Você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no mercado para você não ficar parado. Então, por exemplo, eu sou um incorporador que trabalha com CVA. Aí você começa a ver uma movimentação, você vai continuar parado olhando CVA? Às vezes é importante você ir migrando para outros cenários, outros mercados que façam mais sentido. Dito isso, essa foi uma introdução. Vamos começar então agora a nossa live sobre cenário do mercado imobiliário, o que esperar para 2022. E eu vou começar falando sobre os pontos de atenção. O que a gente tem que ter de ponto de atenção? Tudo isso, obviamente, vai estar dentro do nosso grupo do Telegram daqui a pouco, de uma forma bem estruturada. Então vocês vão receber o caderninho e mais 3 documentos que talvez eu apresente aqui um pouquinho, mostrando a câmera virada para vocês terem uma noção. Então, quais são os pontos de atenção para 2022? Primeiro ponto de atenção, ano eleitoral. Segundo ponto de atenção, economia com menor crescimento. A gente vai crescer menos em 2022 em relação a 2021 e eu vou explicar muito bem o que isso significa para o nosso mercado. Depois a gente vai ter uma continuação do aumento das taxas de juros, a Selic, para cobrir os custos da inflação. E terceiro, a gente vai precisar ter uma leitura mais estratégica para poder crescer. Ou seja, e é uma coisa que eu falo sempre, a gente já passou aí por diversas crises, né? Eu não sou tão velhinha, mas eu já passei por algumas crises do mercado imobiliário. Já fui demitida, já mudei de nicho, então eu já vivi aí algumas coisas, já vi pessoas sendo demitidas, já vi mudança de estratégia dentro de empresas, mas uma coisa me chama atenção, independente do tamanho da crise, do tamanho do cenário econômico, quem é presidente, quem não é presidente, qual partido político está no poder ou não, a gente vê empresas que continuam crescendo, a gente vê empresas que continuam no poder, grupos que estavam no poder saem, entram, etc. E a gente continua vendo empresas do mercado imobiliário sólidas que continuam atuando e crescendo de forma sustentável dentro do mercado imobiliário. Por quê? Porque tem empresa que desaparece, tem empresa que cresce, tem empresa que diminui. O que acontece com essas empresas? Eu já falei isso algumas vezes e eu vou voltar a repetir. Uma forma muito boa da gente conseguir informação sobre o mercado imobiliário é a gente acompanhar os sites de RI, relacionamento de investidores, com investidores, das incorporadoras que tem mercado aberto, né? Que tem abertura de capital na bolsa. Porque todos esses sites, eles divulgam informações que são os fatos relevantes, que são o planejamento estratégico dessas empresas, se atingiu ou não atingiu as metas, os guidances que elas mesmas definiram, porque toda empresa que tem capital aberto monta as suas metas trimestrais e o ano é composto de 4 tris. Quem tem empresa com capital aberto normalmente tem 4 anos em um, porque você tem que bater aquelas metas de tudo, meta de compra de terreno, meta de venda, meta de distrato, meta de locação, meta de lançamento imobiliário, meta de compra de terreno. Então essas incorporadoras, elas têm essas metas muito bem definidas. Se elas têm o planejamento de metas dela, a gente já começa a ver nessa meta um planejamento do que vem por aí. Então, volto a dizer, uma dica de ouro para que, se você ainda não segue, se você não segue um monte de página no Instagram, segue, assina os relatórios de pelo menos 2 ou 3 empresas que têm capital aberto na bolsa. Porque essas empresas divulgam trimestralmente os relatórios de desempenho e é um lugar muito bom para você conseguir informação. Beleza, isso foi só a primeira introdução. Então, como eu falei, os pontos de atenção para a gente começar a brincar, começar a falar sobre 2022 é ano eleitoral, economia com menor crescimento em relação ao ano anterior, em relação a 2021, elevação das taxas de juros, a Selic vai chegar, né, já vai para 2 dígitos, e uma necessária leitura estratégica dessas informações para crescer
de forma sustentável. Quais são as oportunidades que a gente pode esperar para 2022? Segunda moradia, empreendimentos para lazer, turismo, short stay, multipropriedade, time sharing. E uma outra tendência muito forte é primeira moradia com cara de segunda moradia, porque a gente está falando em home office, a gente está falando em teletrabalho, telemedicina, nessa flexibilização do posicionamento do trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho em home office desde 2013, por uma escolha pessoal. Eu abri a incorporação na prática em 2013 e eu decidi que eu ia trabalhar online desde então, e eu continuo trabalhando online desde 2013, já morei em vários lugares, pretendo ter essa liberdade de poder trabalhar de onde eu quiser. A pandemia veio então mudando essa mentalidade de relações de trabalho. Isso hoje é uma coisa muito mais natural e muito mais aceita pelo empregador, pelo empregado, pelo mercado de uma forma geral. O setor residencial vai continuar crescendo. Isso tudo tá anotado no caderninho, tá? Vocês vão receber isso no grupo do Telegram daqui a pouco. Só lembrando que essa minha pesquisa ela veio de dados da Brain junto com a Abrainc FIP e junto com, obviamente, eu sou uma pessoa que eu monitoro o mercado e eu faço essa leitura semanalmente, então isso é uma coisa que eu acompanho já há muitos anos. Então esse compilado que vocês vão receber dentro do grupo do Telegram, para quem tá chegando agora, isso aqui, ó, essa colinha foi feita por mim, seguindo então essas informações, Abrainc, FIP, Sinduscom, ADEME, FIPZAP e tudo que eu estudo de mercado. Então, oportunidades que a gente pode esperar para 2024. Segunda moradia, nesse caso, voltado para lazer e turismo, porque a gente teve uma demanda reprimida, então as pessoas querem realmente sair de casa, vivenciar isso, vivenciar esse fora de casa. Lembrando que toda vez que a gente falar sobre segunda moradia, lazer e turismo, a gente tem que ter em mente que lazer e turismo não é simplesmente 100% lazer e turismo. As pessoas vão ter o lazer e o turismo atrelado ao trabalho, ao home office, ao Wi-Fi, né? Então, a gente tem que pensar em empreendimentos que atendam ao lazer, mas com um espaço de trabalho também. Essa primeira moradia com cara de home office, com cara de primeira moradia short stay. Então, a gente ainda tá falando um pouco sobre locação também. E aí entra a parte de short stay, long stay e primeira moradia. Os empreendimentos residenciais, eles vão continuar crescendo. A gente teve, eu vou falar sobre vendas um pouquinho mais pra frente, mas 2021 foi o recorde histórico de vendas do mercado imobiliário. Se você não sabia disso ainda, fique sabendo que 2021 a gente bateu o recorde de vendas histórico do mercado imobiliário no Brasil. Sim! Então a gente vai continuar tendo esse crescimento. É óbvio que a gente... esse ano a gente bateu um recorde. A gente espera bater o recorde em 2022. Eu vou dizer por que não daqui a pouquinho, tá? A gente pode esperar também o setor industrial, centros logísticos tendo um crescimento. Então, se você trabalha com o desenvolvimento de produtos para galpão industrial, centro logístico, principalmente marketplace, e aí vem muito essa mentalidade, Mercado Livre, dizendo que vai entregar em 24 horas, em 48 horas. Isso exige uma demanda de centros de armazenamento, né, de CD, centros de distribuição também. Então, entra aí numa nova fase para a construção civil, trabalhar com centros logísticos, cross-dock. Se você não sabe o que é cross-docking, coloca no Google aí para entender esse conceito de um outro tipo de empreendimento. E aí o que acontece? O empresário pequeno, a loja pequena, aquele marketplace, o empresário que trabalha com uma loja menor, também está olhando para delivery, está olhando para entrega. Então, às vezes, eu sou um mercado menor e eu quero alugar um espaço para ter um depósito. Então, essa parte de marketplace
para pequeno e médio comerciante também está crescendo muito e vai continuar crescendo. O que a gente pode esperar de recuperação? Um crescimento moderado para mercado de escritório, parte de comercial e escritório. E a gente começa então com uma recuperação gradativa para shoppings. Então a gente já pode esperar uma recuperação para empreendimentos de salas comerciais, escritórios. Segundo semestre de 2022, a gente já pode esperar uns lançamentos aí para segundo semestre de 2022. E para 2023, desenvolvimento de shoppings a gente já pode esperar isso também. Quando a gente fala sobre desemprego, a gente está com uma taxa de 14% de desemprego nível Brasil e a gente está com o nível de desemprego no Nordeste em 18,5% e no Sul 8,5%. A gente está com uma discrepância muito grande na taxa de desemprego e isso vai refletir exatamente nos mercados que são mais fortes. No Nordeste, CVA, Casa Verde e Amarela, vai sentir impacto desse aumento do desemprego. E no Sul, o CVA com MAP, né? Quando a gente fala em 8,5% de desemprego, o produto que mais reflete o mercado de incorporação para Sul é MAP. Então o MAP não sofre tanto com esse tipo com o desemprego, porque a gente sempre está falando de uma taxa de renda maior. Então a gente pode esperar sim uma leve retração do CVA, do Casa Verde e Amarela, para Nordeste. Vamos falar sobre vendas de imóveis e vacância. A gente fecha 2021 como o menor índice, a menor taxa de vacância histórica também. Para quem não sabe o que é vacância, vacância é quando a gente tem um imóvel vago. Então, quando a gente tem uma alta taxa de vacância, significa que a gente tem imóveis disponíveis para venda, para locação. Quando a gente tem um estoque muito baixo, uma taxa de vacância muito baixa, estoque, eu tô falando para incorporadores que lançaram um produto e não venderam. Então a gente considera lançamento imobiliário 1 ano, da data de lançamento até esse imóvel continuar sendo um lançamento e depois virar um estoque, a gente considera 1 ano. Então a gente teve para 2021 foi a melhor série histórica de vendas do mercado imobiliário histórico. 2021 foi a maior taxa. Eu vou apresentar os números para vocês daqui a pouquinho. E menor taxa de vacância. Então, para 2022, o que a gente tem? Uma taxa de vacância muito baixa, o que já indica que a gente vai ter crescimento de lançamentos. E, obviamente, uma previsão de desempenho alta de vendas e lançamento para 2022. Como é que foi o nosso VSO, velocidade de venda sobre oferta? 2019, na média geral, contabilizando tanto produtos MAP quanto produtos CVA, Casa Verde e Amarela. O nosso VSO, velocidade de venda sobre oferta, para 2019, a gente teve 16,6 meses. O que é isso, Carol? Explicando o conceito. VSO diz em quanto tempo eu vou zerar o meu estoque. Ou seja, em quanto tempo eu vou vender todas as unidades ofertadas no meu lançamento. Em 2019, tanto para produto MAP quanto para produto CVA, a gente tinha uma velocidade de vendas de 16,6 meses. Então eu levava 16,6 meses para zerar o meu estoque. 2020 a gente caiu para 12,8, 2021 12,5. Então a gente está tendo um aumento na velocidade de vendas. Agora, presta atenção nisso. Mesmo com uma velocidade de 12,5, 12,7 meses para zerar um estoque de produtos, tanto MAP quanto CVA, em 2021, a gente ainda teve um recorde de vendas. E aí eu vou falar em números agora. Aqui eu só estou contabilizando vendas líquidas, tá? Vocês vão receber esses relatórios da Abrainc FIB, esses indicadores, tanto de 2020 quanto 2021, porque eu gosto que vocês comecem a aprender a fazer essa análise comparativa, né? Entre os mesmos meses, fazendo essa análise comparativa, 2020 e 2021. Então eu vou colocar agora dentro do grupo do Telegram os indicadores FIP de outubro de 2020 e outubro de 2021. Lembrando que outubro tá falando do mês de agosto,
né? Porque é assim que a gente leva um tempinho para analisar os dados. Então, muito em breve a gente já vai ter os resultados do próximo trimestre. Então, agora os dados de vendas, né? O que a gente teve de venda líquida? O que é venda líquida? Venda menos distrato. Então não adianta a gente ficar falando quanto que vendeu. Eu gosto de contabilizar a venda líquida. E esses relatórios já apresentam também esses dados de venda líquida. Então, venda líquida, tanto para MAP quanto para CVA, a gente teve 72,4 milhões para 2019, 100,4 milhões para 2020 e 109,4 milhões para 2021 no acumulado até agora. Óbvio que esse número não vai aumentar porque a gente ainda está aqui, ainda tem tempo para contabilizar as vendas de 2021. Então a gente ainda vai ter um resultado muito melhor. Quais são os desafios então para a gente trabalhar para 2022? E aí eu vou entrar então nesses cenários. Eu falei no início da live que quais eram os pontos de atenção para 2022. É um ano eleitoral, a gente vai ter um crescimento reduzido da economia, então a economia não vai crescer tanto quanto em 2021. A gente vai ter elevação das taxas de juros Selic para cobrir a inflação e a gente vai precisar ter uma leitura estratégica de crescimento. Então, quais são os desafios que a gente pode esperar para 2022? Economia com menor crescimento. O que significa isso? Traduzindo para um português bem claro. O guarda-chuva vai diminuir. Significa que nem todo mundo vai ter um lugar ao sol em 2022. Não tô aqui para ficar pintando o cenário de cor-de-rosa. A gente vai continuar tendo venda, a gente vai continuar tendo lançamento, mas, e eu anotei isso aqui no caderninho porque eu quero que vocês leiam isso, nem todo mundo vai vender e nem todo produto vai vender. Por isso que eu falei que é necessário ter visão estratégica para a gente continuar tendo aumento de vendas em 2022. O que isso significa? A gente tendo aumento de taxa de juros, mesmo tendo aumento de taxa de juros, até pegar umas anotações que eu fiz aqui mais para frente, eu anotei uma coisa interessante que é o seguinte, a Caixa Econômica, hoje a taxa de juros do crédito imobiliário está em 5,25%. E vai fechar o ano em 8,5%. Mas a Caixa Econômica já sinalizou que vai reduzir as taxas de juros para 2022. Então, o que a gente pode esperar para 2022 a gente vai continuar tendo taxa de juros atrativa, a gente vai continuar tendo demanda. Teve até uma live que eu assisti há um tempinho atrás, que foi do pessoal da Brain com... Eu anoto tanta coisa aqui nesse caderninho, deixa eu achar aqui. Isso é importante pra vocês. Eu assisti uma live outro dia do pessoal da Brain com o pessoal da CEBIC. Foi no dia 17 de novembro, se não me falha a memória. Tá dentro do canal do YouTube do pessoal da Brain. Vale muito a pena seguir o canal deles. Tem muito conteúdo legal, tem muita live legal lá. E eles falaram o seguinte... a gente continua tendo demanda, as pessoas pararam de gastar dinheiro com supérfluo, estão cada vez mais investindo em imóveis, as pessoas estão com capital, mesmo tendo demissão, mesmo tendo redução de renda. De uma forma geral, a gente teve um aumento, um crescimento do valor, do capital que as pessoas querem investir em imóveis. Por isso, 2021 foi o ano que a gente bateu todos os recordes de vendas histórico, desde do início da medição dos dados de vendas de mercado imobiliário. Então 2021 foi o melhor ano para a venda do mercado imobiliário, tanto para revenda quanto para venda de lançamento. Só que mesmo com esses dados, mesmo com tudo isso, quais são os desafios para a gente trabalhar com lançamento e trabalhar com desenvolvimento imobiliário para 2022. Como a gente está tendo uma redução no crescimento para 2022, nem todo mundo vai ser coberto por esse guarda-chuva. E o que isso significa? Se você lançar produto sem fazer uma inteligência de mercado, onde você analisa qual é a demanda da região, se você lançar produto sem fazer orçamento... E eu tô falando orçamento, é orçamento real, não é orçamento usando o número do CUB.
É você levantar os custos desse produto que você quer lançar. Então, o que eu falo nem todo mundo vai vender e nem todo produto vai vender. Então, como é que você vai encontrar o seu lugar ao sol dentro do mercado imobiliário para 2022? Você tem que desenvolver um produto imobiliário viável. Você tem que olhar o mercado, fazer uma análise estratégica para ver que tipo de produto você tem que lançar. Você tem que fazer orçamento antes de comprar o terreno, desenvolvimento de produto, estudo de massa. Você tem que começar a pensar de forma estratégica. Tem que olhar custo de obra junto com preço de venda. Não adianta nada, papel aceita tudo. Não adianta nada você fazer um desenvolvimento de um produto, fazer uma viabilidade econômica lá toda bonitinha, falar deu 22% de lucro e daqui 6 meses a tua obra comeu todo o teu lucro. Porque você não fez um orçamento real e você não levou em consideração o aumento dos insumos, né? Quais são as tendências, então, para 2022? Como foco principal, produtos MAP, porque quem assistiu às lives que eu fiz a partir do dia 4 de janeiro de 2021 vai ver que eu falei exatamente o que eu tô falando agora. A gente começou a ter uma situação de aumento dos preços dos insumos no final de 2020. E eu sinalizei. Dá uma olhada nas lives, tá tudo lá dentro do YouTube. Tá no YouTube, tem aí dentro do Instagram também. Dá uma olhada nas lives mais antigas, principalmente nas lives que eu falei sobre cenário macroeconômico, que eu falei sobre tendências do mercado imobiliário. Eu falei o seguinte: com o aumento do preço dos insumos, Casa Verde e Amarela fica muito difícil de trabalhar. Então, normalmente, quem consegue fazer essa roda girar é quem já está muito industrializado e quem já está trabalhando com processos, com procedimentos, está muito azeitado o processo dessa empresa. Então são empresas que normalmente são médias para grandes. Essas são as empresas que estão conseguindo trabalhar com CVA, Casa Verde e Amarela. Isso eu falei lá no início do ano, né? Teve até eu lembro disso que a MRV lançou um fato relevante falando que ia começar a trabalhar com um produto MAP. Eu falei, gente, olha isso. Olha a sinalização MAP, MRV trabalhando com MAP. Isso é um recado claro de que quem tem aumento no preço dos insumos e eu não tenho aumento de renda, eu não posso aumentar o preço da venda. Qual é o produto que consegue absorver aumento de preço? MAP, é produto MAP. Então, se a gente está verificando ainda um aumento no preço dos insumos, é óbvio que a gente vai ver um aumento nos lançamentos. E a gente já consegue ver isso. Teve um aumento de 135,7% nos lançamentos de produto MAP de agosto desse ano para agosto do ano passado. 135,7%. O que isso significa? Quem assistiu as minhas lives falando sobre ciclos do mercado imobiliário sabe disso. A pessoa olha, vê que tem uma taxa de vacância reduzida, vê que tem aumento do preço dos insumos, vê o cenário de inflação, fala, não vai dar para eu trabalhar com CVA, eu vou para MAP. Então agora, quase um ano depois, que é quando a gente consegue aprovar projeto, comprar terreno, fazer estudo de viabilidade econômica, então todo aquele desenvolvimento de produto leva um ano para acontecer. O que a gente está tendo agora, em outubro, agosto, setembro, outubro de 2021, um aumento de 135,7% nos lançamentos de produto MAP. Isso vai continuar acontecendo? Vai continuar acontecendo. E a gente tem demanda para isso? A gente tem demanda para isso. Só que o que a gente tem que chamar atenção para o seguinte: quando a gente aumenta o volume de lançamentos, a gente aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, todo mundo que lançar vai vender? Não. E aí é que a gente tem que ter estratégia, inteligência de mercado, desenvolvimento de produto imobiliário viável, onde eu consigo desenvolver um produto adequado à demanda do mercado. Então, se o incorporador tá agindo no impulso, correndo e lançando qualquer coisa, achando que vai vender, porque a gente tem uma demanda reprimida, a gente tem a renda, a gente ainda tem crédito com uma qualidade, com um preço bacana,
Então, o mercado ainda está aquecido. Se você lançar um produto ruim, agora em 2022 você não vai vender. Toda a velocidade de vendas que a gente viu em 2021, onde você conseguiu lançar qualquer coisa e vendeu, porque a gente tinha uma demanda reprimida de 2020 e de 2019, em 2022, se você lançar produto ruim, você não vai vender. CVA, a gente teve um aumento de 21% nos lançamentos e a gente teve um aumento de 16,1% nas vendas. Eu esqueci de falar das vendas do produto MAP. A gente teve um aumento de lançamento de 135,7% nos lançamentos e a gente teve um aumento de 16,9% nos lançamentos. Então a gente ainda tem muito estoque aí para ser vendido. Mas eu volto a dizer, nós estamos com a taxa de vacância menor da série histórica do mercado imobiliário. Então, Carol, vai ter um boom imobiliário, vai ter um excesso de oferta? Ainda não. A gente ainda tem como absorver esse 135,7% de aumento nos lançamentos imobiliários para produto MAP. A gente ainda tem muita demanda e a gente ainda tem muito que crescer, ainda tem muito que lançar e a gente ainda tem muito que desenvolver. Então, agora falando em oportunidades. Quais são as oportunidades, então, para 2022? Continuar trabalhando com produto residencial, com foco em... Voltei. Lembrar do seguinte, as pessoas hoje estão... O mercado está profissionalizado e o mercado consumidor também está profissionalizado. Então, as pessoas estão comparando os produtos. É importante que a gente comece, então, a desenvolver produtos que fazem sentido para o público-alvo. E uma outra tendência muito forte é venda online, é marketing digital. Foi a minha live de ontem. Ontem eu falei sobre marketing digital. A gente vai continuar trabalhando com marketing digital para venda, para comunicação de produto. E a gente tem que começar a pensar que os profissionais hoje estão trabalhando também com home office, dentro de casa. Então a gente precisa criar produtos que absorvam essa nova rotina que não vai parar e não vai mudar. Então as pessoas estão sim cada vez mais vivenciando o espaço dentro da própria casa e precisa cada vez mais ter um produto imobiliário que atenda. A gente ainda está vendo uma recuperação um pouquinho mais devagar de escritórios e produtos voltados para salas comerciais, lojas e por aí vai, e um crescimento ainda mais desacelerado para shopping. Então o foco agora é residencial, primeira moradia, short stay, segunda moradia, empreendimentos de lazer. E aí também volta a importância de itens de lazer dentro dos condomínios também. Lembrando que não adianta nada você criar uma Disneylândia dentro do teu condomínio e você criar itens de lazer dentro do seu empreendimento que só vão gerar aumento de taxa de condomínio e não vai ser realmente utilizado. Então, por isso, a gente precisa trabalhar com inteligência de mercado, com estratégia. E aí entra o desenvolvimento de produto imobiliário viável. E por isso que eu bato na tecla de que para 2022 não vai dar para ser incorporador amador, não vai dar para ser incorporador que desenvolve o que quer, que compra o terreno que quer, que coloca o produto que quer, lança e vende. Incorporação imobiliária não é construir para vender, incorporação imobiliária é estratégia imobiliária. É você analisar o mercado, ver a demanda da região e desenvolver um produto que atende a uma demanda específica e fazer a comunicação desse produto usando marketing digital de forma estratégica. Quem conseguir trabalhar com leitura de dados, leitura de mercado para desenvolvimento de produto, vai vender e vai continuar surfando nessa onda de crescimento de lançamentos e crescimento de vendas. Mas volto a dizer, o mercado imobiliário para 2022 é um mercado mais profissional. Nem todo mundo vai vender e nem todo produto vai vender. Eu volto a bater nessa tecla. E por isso você precisa ser um incorporador profissionalizado. Você precisa estudar, você precisa se dedicar para entender o mercado, fazer análise de viabilidade econômica, desenvolvimento de mix de produto e, obviamente, incorporação na prática está aqui para te ajudar com isso. E a gente vai continuar trabalhando, divulgando conhecimento técnico, porque essa é a minha missão, é o que eu quero, que todo mundo consiga gerar riqueza, lançar empreendimento, ganhar muito dinheiro,
desenvolver o mercado, melhorar as cidades e aumentar o faturamento das empresas, né? Então essa era a minha mensagem para essa live de cenário de mercado para 2022. Vocês vão receber 4 arquivos dentro do grupo do Telegram, que é um caderninho, esse caderninho aqui, mais 3 documentos. 2 documentos eu mostro dados da Abrainc, FIP, e eu mostro variação de preços de venda de imóveis no Brasil todo, para que vocês tenham também uma noção de precificação e para que vocês aprendam onde beber, qual a fonte de informação que vocês têm que procurar. Óbvio que eu não tô aqui dizendo que valor econômico não é bom, que exame não é bom, óbvio que eu não tô dizendo isso, mas a gente precisa buscar fontes mais assertivas e a gente precisa ler esses indicadores que vocês vão receber agora dentro do grupo do Telegram. Esses indicadores, eles são importantes para vocês começarem a ler o indicador e saber para onde vocês vão. Se a gente vê um indicador mostrando uma dificuldade na venda, uma redução no VSO, velocidade de venda sobre oferta, por que está diminuindo a velocidade de venda sobre oferta? Então, é legal a gente começar a entender esses dados para conseguir, então, trabalhar. Deixa eu só ver aqui que teve uns comentários. Às vezes eu vou que nem uma metralhadora, né, gente? O Gustavo falou, taxa Selic 12% no começo do ano, imóveis para a classe média vai diminuir as vendas? Não vai diminuir a venda, Gustavo. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar produto MAP, a gente consegue repassar esse aumento de preço para os clientes. Eles conseguem pagar. Só que para produto Casa Verde e Amarela é mais difícil. E aí o que acontece? Porque a taxa Selic a 12% significa que o imóvel também está ficando mais caro. Então a gente consegue repassar esse valor. Só que quando a gente está falando em produto Casa Verde e Amarela, a gente não consegue repassar esse aumento de preços. Até porque os contratos, eles são fechados, né? Então você não consegue reajustar os preços de venda. Aí é que entra eficiência de desenvolvimento de produto, inteligência no desenvolvimento de produto, orçamento feito na ponta do lápis. E o mais importante, você ser um incorporador profissional. Então você tem industrialização da construção. Mais alguém falou aqui, deixa eu pegar. Gustavo também, a Caixa tem a pior avaliação de imóveis do mercado. Com isso fica difícil financiar na Caixa, exato. Então a gente tem que agora correr atrás dessa concorrência e buscar outros bancos, viu, Gustavo, que tem melhor taxa de juros. Bom dia de Goiânia. Quem mandou bom dia de Goiânia foi o Nivaldo Dias. Juliane Ventura, advogada. Gratidão, excelente explanação, obrigada. Gente, no mais é isso, obrigada pela participação de vocês. A gente agora tá encerrando as lives e a gente vai começar com mais uma maratona de... como fala? Novas lives vão começar a acontecer um pouquinho mais pra frente. O Carlos falando aqui, ó. Para orçar, uso o TCPO PIN, é bem assertivo, exatamente. A gente tem que usar informações... Porque o que acontece? O CUB, ele é muito genérico, ele não entra nos pormenores do produto. Mas mesmo usando o TCPO, Carlos, se o teu produto tem algo um pouquinho mais específico, eu tenho uma fachada de pele de vidro, eu tenho uma piscina borda infinita, eu tenho um piso elevado, um jardim sobre laje, eu tenho alguns itens que fogem muito do padrão, eu tenho que orçar esses itens. Porque, volto a dizer, se a gente faz um lançamento imobiliário com um empreendimento, que eu fiz o desenvolvimento de produto com uma obra que não está perto do valor real, eu estou vendendo esse produto mais barato. Vendendo o produto mais barato, eu estou perdendo a minha margem de lucro, né? E aí você vai ajustando os orçamentos. Legal, a famosa regra de 3, né? Você vai colocando aí uns coeficientes, né? A Carolina tá perguntando qual é o Telegram. Gente, pra quem ainda não tem o Telegram da Incorporação na Prática, terminando essa live, dá like nessa live, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre isso e clica no link da descrição do perfil do Instagram, ou se você tá assistindo essa live no YouTube, clica no link na descrição do vídeo. Tem pra entrar no canal do Telegram, tem pra acessar nosso site, tem para conhecer os cursos da Incorporação na Prática. Segunda-feira, dia 6 de dezembro,
a gente começa com uma websérie chamada O Fim da Incorporação Imobiliária no Brasil, aonde eu vou abordar em 4 lives gratuitas dentro dos grupos do WhatsApp. Eu vou adotar porque em 2022 é o fim da incorporação imobiliária no Brasil, porque a gente vai parar de trabalhar com incorporação imobiliária do jeito amador. A gente não vai mais, a gente não pode mais, a gente não tem mais espaço para trabalhar em incorporação imobiliária somente pensando com cabeça de construir para vender. A gente precisa trabalhar com cabeça de incorporador, com planejamento estratégico, com alavancagem, com exponencial, com crescimento exponencial. Para isso, a gente precisa trabalhar com estratégia, com planejamento estratégico, com estudo de viabilidade econômica, com orçamento parametrizado, com análise de mercado. E é sobre isso que eu vou falar. O primeiro vídeo vai ser divulgado no dia 6 de dezembro. Se você ainda não está sabendo sobre isso, entra agora no link na descrição do perfil, que lá dentro a gente também tem um link para você saber mais sobre esse evento que começa no dia 6, segunda-feira, dentro dos grupos de WhatsApp. E se você quiser saber sobre tudo isso e pegar também os caderninhos com esse tanto de conteúdo, é só entrar dentro do grupo do Telegram, é só clicar no link também. Lá no Linktree, no link na descrição do perfil do Instagram, tem o link para você ficar sabendo sobre tudo que acontece dentro da incorporação na prática. Então é isso, gente. Obrigada. A gente se vê nas próximas lives.